Um domingo no qual nós recebemos novos visitantes, pessoas que são convidadas por nós. O Senhor colocou no meu coração ao longo da semana uma mensagem que falasse da principal personagem da nossa fé, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo o que nós fazemos aqui, a razão de estarmos reunidos aqui essa noite, não é porque nós tivemos um louvor, não é porque tivemos músicas, não é porque nós não tínhamos nada para fazer na nossa casa. Nós viemos aqui essa noite por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E tendo em vistas que o Senhor é a pessoa mais importante, a pessoa que orienta a nossa fé, a razão de existir desta igreja, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós leremos dois fragmentos do Evangelho de Lucas, o primeiro no capítulo 9 e o segundo no 23. Nós vamos ler primeiro no 9. Lucas 9, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros: Elias apareceu, e outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Avance comigo, por favor, para o capítulo 23 deste mesmo livro. Capítulo 23, versículo 8 em diante. Diz assim: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois há muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir um manto aparatoso e o devolveu a Pilates. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilates se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Façamos uma pequena oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse pedacinho da sua Escritura que chegou até nós. Te agradecemos, ó Deus, por essa reunião e pedimos, ó Deus, fala um pouquinho conosco ainda, Senhor, das falhas e fragilidades deste que está na frente. Que o Senhor, ó Pai, possa acalentar o nosso coração essa noite com a Tua palavra. Amém? Bom, eu pergunto para os irmãos essa noite: quem é Jesus? As pessoas dos dias de Jesus, que viram Jesus caminhar entre eles, diziam que ele era um louco, diziam que ele era um herege, diziam que ele era um mestre, diziam muitas coisas sobre Jesus. Pensavam que ele era mais um dos profetas. Não poucas pessoas achavam que ele era o próprio Elias reencarnado. As pessoas olhavam para ele e ficavam perguntando: quem é você? De onde você vem? Por que você diz tais coisas? Com que autoridade você fala como você fala? Nos nossos dias, não muito diferente, as pessoas se interessam por Jesus. E nesse interessar, muitas vezes as pessoas olham para Jesus e enxergam um novo Buda, um novo Confúcio, um novo pensador, um novo filósofo talvez, uma nova personagem polêmica, uma antiga personagem polêmica, a qual nós
escrevemos livros, as pessoas dizem muitas coisas a respeito de Jesus. Mas o que cada um de nós tem a dizer a respeito de Jesus? Porque muitas informações nos chegam a respeito de Jesus. E nós mesmos recebemos essas informações e passamos adiante aquilo que nós entendemos sobre Jesus. E muitas vezes nessa transmissão de mensagem a respeito do Cristo, nós descobrimos que existem vários Cristos espalhados nos dias de hoje. Existem várias figuras de Jesus. Existem várias interpretações de Jesus. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito de Jesus? Eu me lembro, antes de nós adentrarmos na reflexão do texto, de um documentário feito alguns anos atrás, chamado Zeitgeist. É um documentário que buscava pegar a figura de Jesus e compará-lo com os deuses antigos, para dizer que Jesus nada mais era do que um mexido requentado de todos os deuses que vieram antes. Mas esse documentário ele vai falhando nos seus dados e ele se esfarela. Hoje ninguém mais sabe o que é esse documentário Zeitgeist. Ficou no tempo. Recentemente a revista Veja, justo ela, falou que de todas as crenças a respeito de Jesus, a única que sobreexiste, a única que não deixou de ser crida pelos seus fiéis, é que ele ressuscitou. Essa é a maior certeza dos cristãos, apesar de estarmos tão longe dos dias de Jesus. Nós vemos aqui então, meus irmãos, que Herodes então ficou sabendo que uma outra figura estava caminhando entre o povo, e essa figura estava, como João Batista, causando alvoroço, estava ficando famoso. Nos versículos anteriores, se voltarmos ao início do capítulo 9, nós veremos que Jesus chama 12 e fala assim: olha, vocês vão fazer várias coisas, vão anunciar o reino, vão curar enfermos, vocês vão falar que eu cheguei, vocês vão anunciar a minha chegada, vocês vão fazer tudo aquilo que Deus Pai espera de nós. E eles foram. Então aquele grande alvoroço deixou Herodes perplexo. Ele virou e falou assim: peraí, eu mandei matar João Batista, não pode ser João, estão falando que João está andando de novo, eu mandei cortar a cabeça dele, como pode ser João? Não era João, alguns diziam, era Elias. O próprio Elias voltou a andar, voltou a estar entre os vivos. Herodes então se fascina e procura saber quem é este. Tem mais um andando entre eles, sendo um líder, sendo uma pessoa fascinante, sendo uma pessoa que está com seus sinais, deixando o povo alvoroçado. No versículo 9 diz que ele então queria vê-lo. A tradução da Bíblia de Jerusalém diz expressamente: Herodes queria ver Jesus. Quantos de nós, muitas vezes, ao longo da nossa vida, por exemplo, nós estamos essa noite numa igreja cristã. Nós nos dirigimos aqui porque eu acredito que a principal motivação de cada um é ver um pouco mais de Jesus, por meio da comunidade, por meio dos louvores, por meio da explicação da palavra, por meio da amizade que temos uns com os outros, por meio do partir do pão, que teremos essa noite um lanchinho ao término do culto. Todos nós viemos aqui essa noite. E estamos aqui 2000 anos após de Jesus, com a expectativa de ver Jesus, porque Jesus ainda atrai. Eu fiz uma pesquisa essa semana, por outro motivo, para saber qual era o livro mais vendido no mundo, e a Bíblia ainda é o livro mais vendido no mundo. Segundo essa pesquisa, 3,9 bilhões de exemplares da Bíblia estão espalhados no mundo. O segundo livro que mais vendeu foram 230 milhões. Então, assim, as pessoas ainda se interessam pela Bíblia. Eu quero só abrir aqui um parêntese, que eu vi também que 70% dos brasileiros não leram livro nenhum no ano de 2014. Não adianta a Bíblia ser a mais
vendida no mundo se a gente está lendo um pouco. Então, nós vemos que esse interesse por Jesus continua. A prova disso viva são os megatemplos existentes que atraem multidões. O que dizer daquele templo na Coreia do Sul, que suporta 230 mil pessoas em um único culto? As igrejas estão abarrotadas, as pessoas constroem igrejas para 10, 15, 20 mil membros assistirem uma única pregação. Jesus continua atraindo as pessoas, mas muitas vezes essas pessoas são atraídas pelos motivos errados. Eu me lembro no ano passado que eu acompanhei bastante, porque eu me interessei sobre o Ciro de Nazaré, que acontece uma vez por ano, e é fantástico vermos a aglomeração de pessoas que se juntam naquele dia tão especial para essas pessoas. Multidões se atraem por Jesus. Multidões vão atrás para saber, para conhecer um pouco mais. E eu volto a perguntar para os irmãos essa noite: qual Jesus nós realmente buscamos? Qual é o Jesus que motiva a sua vida? Qual é o motivo pelo qual você diz: eu sou cristão? Qual Jesus? No outro texto mais à frente nós vimos que assim que Jesus chegou para Herodes, ele ficou alegre. Não apenas alegre, mas muito alegre, porque diante dele estava aquele que ele ansiava por ver. Herodes deu uma crise de alegria, porque o texto nos enfatiza que ele ficou muito alegre, uma alegria sobremaneira. Eu imagino que as pessoas até se espantaram de ver qual era o interesse de Herodes. E ele então é colocado diante de Jesus, e ele então pede para que Jesus faça um sinal. Aqui eu gostaria de fazer um ponto para nós refletirmos essa noite a respeito da pessoa de Jesus. Herodes procurou Jesus e pediu para ele para ver um sinal. Quantos de nós não passamos a vida pedindo ao Senhor que nos dê um sinal, que se manifeste de maneira diferente, que faça por nós algo diferente, simplesmente para que nós possamos crer que Ele está ali, que Ele está conosco? E muitas vezes esses sinais os quais nós buscamos ao Senhor, buscamos no Senhor, apenas nos afastam dele. Diz o texto que enquanto Jesus era perguntado e querido, ele se calava, ele nada dizia. Ele não se manifestava, ele não dizia nada a seu respeito. O Senhor Jesus, certa vez, quando perguntado por fariseus: Senhor, nos dê um sinal. Ele falou assim: geração incrédula, eu não vou dar para vocês sinal nenhum. Eu não vou me manifestar para vocês. O único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. O único sinal que vocês terão de mim, de agora em diante, vai ser os 3 dias os quais eu passarei morto e depois tornarei a vida. Em outra ocasião, Jesus multiplica os pães e as pessoas então ficam tão fascinadas por aquilo. Agora nós comemos, descobrimos como comer e nos saciar, e no outro dia junta uma multidão maior em torno de Jesus e fala: Senhor, nós queremos mais pães, estamos te seguindo. E Jesus responde para os seus discípulos: olha, vamos embora, puxa o carro, porque essas pessoas não estão me seguindo por outro motivo senão os pães. Eu tive uma experiência, é impossível falar de Jesus sem falar da nossa experiência com Ele. Eu tive uma experiência religiosa por um momento na minha vida, o qual as pessoas que estavam em volta de mim buscavam Jesus, mas não por quem era Jesus, não por quem era a pessoa de Jesus, mas buscavam Jesus pelo que Ele podia fazer por elas. Eu quero dizer para vocês essa noite que as Escrituras nos dizem que Ele pode fazer tudo por nós.
Não há nada que seja impossível para Deus. No entanto, se nós transformarmos a pessoa de Jesus num mero mordomo aos nossos desejos, nós encontraremos o silêncio de Deus como Herodes encontrou. Eu fico me colocando no lugar de Herodes, estando ansioso para me encontrar com Jesus, de ver Jesus, de tocar Jesus, e me encontro com Ele pessoalmente, e eu quero tudo de Jesus, menos a pessoa de Jesus. Eu só quero o que Ele faz. Herodes perdeu a maior oportunidade de sua vida. Ele estava diante do enviado de Deus, e tudo o que ele queria era um sinal. Eu quero lembrar aos irmãos essa noite que um sinal nada mais serve do que se não nos apontar para algum lugar ou para alguma coisa. E os sinais os quais o Senhor fez nos seus dias nada mais era para fazer, não era mais nada para ser do que apontar para o próprio Jesus. Os sinais apenas apontavam para Jesus. E ao encontrar Jesus, essas pessoas queriam outros sinais, não queriam a pessoa de Jesus. É como se nós estivéssemos numa estrada, seguindo, viajando quilômetros, obedecendo as placas. Siga adiante, você vai chegar na cidade X. E você vai entrando, passando por uma cidade, por outra, encontrando caminhos, e aquelas placas como sinais vão te indicando aonde você vai chegar, te avisando a hora que você vai chegar. E quando você chega no lugar, você fala assim: eu quero mais placas. Eu preciso de outras placas. Eu já estou aqui na cidade X. Eu já cheguei aqui na praia. Eu viajei 2.000 quilômetros no meu carrinho. Eu cheguei na praia e eu gostei tanto dos sinais que agora eu só quero placas. Eu vou pegar o caminho voltando porque lá tem placa. Os sinais não servem para nada mais do que se não nos apontar a pessoa de Jesus. O Senhor se calou. E muitas vezes nós, na nossa vida cristã, nos deparamos com um silêncio divino. Aí fica parecendo que Deus não quer nos responder. Fica parecendo que Deus não se importa com os nossos problemas. Fica parecendo que Deus só foi o Deus das Escrituras lá no passado. E hoje Ele já não é mais o mesmo. Nós então passamos por esse silêncio divino, que é bom. O silêncio divino é bom, porque se Deus não se calar e passar a nos dar tudo aquilo que nós pedimos, daqui a pouco nós jamais seremos gratos. Uma vez o meu pai me disse assim: meu filho, eu te dei tudo que eu pude, e eu também não te dei tudo aquilo que eu pude. Eu te disse todos os nãos os quais eu consegui na minha vida, porque os nãos que eu te dei serviram para te mostrar que você não pode ter tudo, que a vida não é fácil, que a vida não é só receber, que a vida não é assim. E todos os nãos que eu te dei doeram mais em mim do que em você, mas muitos nãos que eu te dei fizeram você seguir adiante. E Deus, de maneira pedagógica, também diz vários nãos para que nós possamos refletir a respeito do Jesus que estamos buscando. Quem é o Jesus que você busca essa noite? Um Jesus que atende às suas vontades, um Jesus maleável aos seus pecados o tempo inteiro, um Jesus que não produz nada de novo na sua vida, um Jesus que não te torna uma pessoa melhor, que não te prepara para a vida, que não te coloca disponível para o próximo. Qual Jesus você procura essa noite? Qual Jesus você tem procurado por toda a sua vida? Existe um Jesus o qual nós procuramos por boa parte da nossa vida, e esse Jesus nada mais é do que um Jesus que nos traz no domingo à noite ou no domingo de manhã para o culto. Nós sentamos, nos levantamos, vamos embora e dizemos dentro de nós mesmos: a minha obrigação religiosa está cumprida, vou embora para o meu domingo.
Esse momento de reflexão, quando Deus diz silencia-se para nós, ele é importante porque muitas pessoas dizem conhecer Jesus. Se você ligar o canal, a TV a cabo na sua casa agora e começar a zapear lá entre um canal e outro, você vai achar uma dúzia de pregadores falando sobre Jesus. E se você prestar atenção bem, muitos deles são diferentes um do outro. Muitas propostas de Jesus são diferentes umas das outras. Eu gosto muito da frase do francês Blaise Pascal, que diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem em retribuição fez Deus à sua imagem. Deus nos fez com essa possibilidade de sermos perfeitos, possibilidade de sermos amáveis, possibilidades de fazer tantas coisas boas, e nós, na nossa fragilidade, nos nossos desejos egoístas, criamos um Deus mau, egoísta, frio, um Deus que mata aquele que não pertence à nossa religião, e nós dizemos: isso é castigo de Deus. Nós então vamos criando um Deus que nos enriquece sem limite, um Deus que está o tempo todo falando assim: traz para mim aqui 10% que eu vou colocar, multiplicar esse dinheiro e você vai ficar muito rico. E nós então criamos um Deus ganancioso, um Deus que trabalha com barganha, e nós vamos criando um Deus até mesmo que fica o tempo todo passando a mão na nossa cabeça assim: olha, pode fazer isso, não tem problema, pode errar o tanto que você quiser. Nós criamos um Deus maleável e nós vamos construindo Ele conforme nós queremos que Ele seja. É um Deus que Ele é montado à la self-service. Eu quero que Deus seja assim, não, eu quero que Deus seja assim, eu quero que Deus seja assim, eu não quero que Ele seja assim, eu não quero que Deus seja Deus rúcula, porque eu não gosto de rúcula. Eu estou falando de mim mesmo. Não quero. Herodes então se decepcionou com aquele Jesus que se calou diante do pedido dele. Herodes ficou frustrado. Eu imagino que quando Jesus chegou, ele se levantou do seu trono, foi até lá, pegou Jesus, fez que nem mãe quando vê o menino chegando da rua, vê se tem carrapato na orelha, vai mexendo, vendo se tem piolho, olha a roupa, dá aquele sacode, e depois que acaba o encanto que ele queria, porque ele construiu uma imagem de Jesus antecipadamente, que cegou ele, que embaçou a visão dele na hora que ele viu Jesus. Ele construiu um Jesus na sua mente, que na hora que ele chegou até Jesus, a visão dele estava tão turva, que ele não enxergou o Deus amado, amável, simples, perdoador, cheio de graça, misericordioso, o Deus das minorias. Deus das minorias. Ele foi impedido de enxergar isso. Herodes então veste Jesus com uma roupa de príncipe, uma roupa brilhante, e fala assim: olha, você quer estar falando que você é rei dos judeus? Então eu vou te vestir assim, vamos fazer uma chacota com você que agora, cara. Vestiu ele e falou assim: olha, vaza daqui, você não é nada daquilo que eu esperava, você é tudo, menos aquilo que eu esperava, você não é o Jesus que me serve, vai embora. E quantas vezes nas nossas vidas nós olhamos para Jesus através das Escrituras, descobrimos quem Ele é e nós falamos assim: olha, tá legal esse negócio de Jesus ali, esse negócio de Deus que encarnou, é bonitinho demais, esse negócio de subir na cruz e depois ir para uma sepultura e depois descer dela e depois subir ao céu de novo, mas não vai rolar não, tá meio desagradável. Eu não fui com a cara desse Jesus que está falando aí não. Nós corremos esse risco nos dias de hoje, de encarar o Jesus que as Escrituras nos mostram e falar: não, não serve. Herodes então esteve cego diante da possibilidade de conhecer Jesus.
O escritor Brennan Manning, que faleceu, que nos deixou há poucos anos atrás, ele diz assim: você só será tão grande quanto a sua própria concepção de Deus. Se você imagina um Deus que não perdoa, se você buscou e construiu para você um Deus que não perdoa, você não vai perdoar ninguém. Se você construiu um Jesus enriquecedor, você vai enriquecer, eu acredito, mas, ou não, mas, e você vai ser mesquinho. Você não vai ouvir o clamor daqueles que estão próximos a você. Aquilo que você compreende de Jesus vai moldar toda a sua vida. E por isso é que essa noite se faz importante, pelo menos para aqueles que se interessam para Jesus. Qual é o Jesus que você construiu para você ao longo da sua vida? Qual é a imagem de Jesus que você vai passar adiante? Considerando que hoje nós não temos visitantes, eu lhes faço essa pergunta: qual é o Jesus o qual você vai passar para frente? Um Jesus o qual está de acordo com uma bancada política evangélica que faz um enorme desserviço ao país, que está sempre brigando para as coisas menos importantes, que menos se parecem com o reino de Deus? Qual é o Jesus que você vai montar para a sua vida? Eu gostaria, estou encaminhando para o fim dessa reflexão e gostaria de fazer uma breve leitura com os irmãos mental sobre dois momentos da Bíblia que nos apresentam Jesus. O primeiro momento está lá atrás, lá no momento do dilúvio, história do nosso amiguinho Noé. Noé vivia dias os quais, segundo a Bíblia, o mal estava na terra de tal modo que o Senhor vira e fala assim: eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. E o Senhor se entristece no meio do seu arrependimento. Então Deus olha para Noé e fala assim: olha, eu achei um cara bacana. O texto diz que Noé achou graça ao Senhor. E essas coisinhas que eu estou mencionando são importantes para nós enxergarmos Jesus bíblico, o Jesus da Bíblia. E ele então achou graça. E ele então constrói uma arca e começa a chover muito. E de repente a terra está coberta, segundo as Escrituras. Não vamos entrar em detalhes quanto ao dilúvio, que não nos importa neste momento. Mas então conta a história que a terra foi tomada por águas. E de repente toda a face da terra voltou como em Gênesis 1, quando a terra era sem forma e vazia. E as águas então cobriam toda a face da terra. A terra volta a um estado de caos. O mar, que para os judeus significa o pecado, a inquietação do homem, está ali em volta de Noé. E passados os dias então vem uma pomba sobre a arca, e ela carrega no seu bico um ramo de oliveira. E esse ramo não foi de oliveira por acaso, porque a oliveira é de onde vem o fruto o qual se extrai o azeite o qual se unge os sacerdotes, reis e profetas. E por ungido, que significa Messias, nós temos o Senhor Jesus, o nosso Messias. O nosso Messias, o qual foi prometido para vir e mudar toda a nossa história, ser uma nova possibilidade para nós, possibilidade de nos remir dos nossos pecados. João Batista vem e batiza o Senhor Jesus Cristo, e no momento do seu batismo diz as Escrituras que o Espírito desce como uma pomba, como nos dias de Noé. E Deus grita lá do alto: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E Deus então, neste momento, está nos lembrando que sobre o caos há salvação. Sobre os momentos os quais a nossa vida não está legal, a Bíblia nos apresenta um Jesus que nos aponta a salvação. Noé, nos seus dias, encontrou cercado pelos problemas, pela vida, como nós muitas vezes nos encontramos. E a pomba lhe trouxe o caminho da salvação, dizendo:
a água está baixando, os tempos estão mudando, daqui a pouco você vai poder chegar em terra firme. E o Senhor Jesus, nos seus dias, batizado, recebe o Espírito Santo de Deus como uma pomba que nos diz a salvação. Há momento no qual você vai encontrar paz no seu coração e você vai poder viver livre de tudo aquilo que te prende, que te torna uma pessoa menos disponível para o próximo. O Jesus o qual a Bíblia nos diz, meus irmãos, é esse Jesus. Um Jesus que oferece para a gente uma segunda chance. Quem é Jesus? É aquele que nos convida para um novo nascimento. É aquele que nos convida para andarmos diferente. É aquele que nos convida para deixar os momentos de caos e pegarmos na sua mão e caminharmos contentes nessa terra, confiantes que dias melhores virão, que as águas abaixarão, que as águas de caos que nos cercam, os problemas abaixarão. Não quando nós dissermos que as águas abaixarão, porque Deus não é o nosso mordomo. Nicodemos chegou para Jesus e falou assim: Senhor, como é que esse negócio que você falou aí de nascer de novo? Não entendi nada, explica para mim. Ele falou assim: olha, o que é nascido da carne é carne, filho, e o que é nascido do Espírito é Espírito, e aquele que é nascido do Espírito é como um vento, ninguém sabe para onde vem, quando vai, para onde vai. Você não vai domesticar, Nicodemos, o agir de Deus na sua vida. E esse é o Jesus o qual eu conheci, e no momento qual, já cristão, eu cheguei a ter um momento de ateísmo rebelde. Eu descobri que existia. Eu descobri, foi apresentado a mim um Jesus o qual estava disponível, que me chama para caminhar de novo, que não está à minha disposição, que não é meu mordomo. Um Jesus o qual vira para mim e me aceita como eu sou, com os meus pecados, que não me julga, que realmente está interessado que eu passe por algumas dificuldades, mas para o meu crescimento. E esse Jesus está disponível ainda hoje, nesses dias, e como diz ainda o Brennan Manning, eu fiz questão de escrever aqui que, segundo o Manning, Jesus vai nos fazer uma pergunta quando nós chegarmos diante dele. Você acreditou que eu lhe amava? Que eu lhe desejava? Que eu estava ansioso para ouvir a sua voz dia após dia? Você confiou que eu te amava com um amor que suporta todas as suas falhas? Quando essa pergunta for feita a cada um de nós naquele grande dia, que cada um de nós possa dizer que sim, que acreditou que o Senhor aguardava ansiosamente que nós fizéssemos a menor das orações, simplesmente para ouvir o que nós tínhamos a dizer, que ansiava ardentemente para que nós avançássemos um pouco na nossa fé, nos tornássemos mais maduros, pudéssemos cumprir os 2 grandes mandamentos: amar a teu Deus com toda a sua força e entendimento, com tudo que tu és, parafraseando, e amar ao próximo. O Jesus o qual eu gostaria de deixar de reflexão para os irmãos essa noite é aquele que lá em Jeremias 32, 39 nos diz assim: promessa do Senhor: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias e para o seu próprio bem e de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual eu não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu amor, o meu temor, no seu coração, para que nunca mais se afastem de mim. Quem é Jesus? É aquele que está preocupado com você, mesmo quando você não está preocupado com ele.
Eu gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos essa noite. Senhor Jesus, por mais que a gente busque conhecer o Senhor, ó Deus, o nosso conhecimento é limitado. Nós estamos sujeitos, Senhor, todos os dias, ó Pai, a conhecermos um pouco do Senhor, que muitas vezes não é o Jesus que nos apresenta a Bíblia. Senhor, perdoa todas as vezes as quais, Senhor, nós fomos até o Senhor, ó Pai, em oração, viemos à igreja, fomos até a Bíblia para procurar um Jesus que concordasse com tudo aquilo que a gente concorda, Senhor. Senhor, nós pedimos o Senhor, ó Deus, que se apresente a nós, ó Pai, não segundo as nossas próprias convicções, não segundo os nossos próprios desejos, mas que o Senhor se apresente a nós como o Senhor é, Deus. Ainda, Senhor, que seja menos interessante segundo aquilo que a gente pensa, mesmo, Senhor, que não seja, Deus, aquilo que a gente acreditava, muda as nossas convicções, ó Deus, porque o desejo do nosso coração essa noite, ó Pai, é conhecer o Senhor um pouquinho mais e prosseguir nesse conhecimento, Senhor, até aquele grande dia, Senhor, que nós poderíamos responder sim, Senhor. Nós confiamos no Teu amor, nós confiamos no Teu cuidado, nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor estava ansioso por nós. Essa é a nossa oração, Deus, e oramos em nome de Jesus.